Bom dia. Bom dia. Ixi, foi fraco demais, viu? Bom dia. Agora sim, agora. Essa é a nossa primeira aula, né, da EBD de férias, a EBD de verão, enfim, né? Muitas vezes também nós chamamos assim, como a tia Cláudia falou, a gente vai estar estudando sobre esse livro, tá? Do Russell Shedd, Adoração Bíblica, os fundamentos da verdadeira adoração, tá? E na nossa primeira aula, né, de hoje, a gente vai estar conversando sobre os 2 primeiros capítulos. Sempre vai ser dessa forma, tá? Em cada aula, nós vamos estar refletindo aqui sobre 2 capítulos desse livro. Os capítulos de hoje tem como título a adoração e o culto que Deus almeja e o vocabulário bíblico, né? Uma parte muito importante do livro, que é justamente da gente entender as palavras que a Bíblia usa para se referir à adoração, né? Onde mostra, na verdade, atos de adoração ali de pessoas. Muito mais voltado para essa parte do Novo Testamento. O Russell Shedd, ele foca o seu livro todinho aqui muito mais no Novo Testamento. E tudo isso serve para a gente aprender um pouco mais de como adorar a Deus, porque é como já foi falado aqui, não é o que eu acho que é certo, né? Não é o que eu acho, como eu acho que deve fazer, é o que a Bíblia diz para a gente fazer, certo? Então, qual é o nosso ponto de partida, tá? O ponto de partida do Shedd é esse aí, passa aí, por favor, Alicia. Passar horas sentado em um banco de igreja não nos torna adoradores. Esse é o ponto de partida aqui do Shedd, tá? Ele vai dizer, inclusive, que uma das pedras preciosas que falta na coroa do cristianismo evangélico é justamente a adoração. Então, o ponto de partida dele, comece a perceber que já é uma provocação aqui para a gente, né? Passar horas sentados em um banco de igreja não nos torna adoradores. E essa provocação também vai ser assim arrodeada de outras 2 perguntas que a gente precisa responder. A primeira pergunta é: o que significa cultuar? O que é culto, né? O que significa cultuar ao Senhor? E essa aqui, sabe, é uma pergunta extremamente relevante que a gente precisa aprender a responder, porque muitas vezes a gente pensa que cultuar é simplesmente a gente sentar e ouvir a pregação do pastor, ou simplesmente sentar e ouvir aqui uma boa música, um bom culto, né, uma boa liturgia, e aí a gente se contenta, e aí a gente diz, cultuamos ao Senhor. Então, essa é uma pergunta que vai ser respondida, na verdade, ao longo de todo o livro, e não apenas no primeiro ou no segundo capítulo. Por isso que, se você faltar os outros encontros, as outras aulas, você não vai pegar o que o Shedd fala sobre o que é cultuar, certo? A segunda pergunta é: quem são os verdadeiros adoradores? Tá? Então, veja, ele começa com a provocação aqui: passar horas sentados em um banco de igreja não nos torna adoradores. Aí, se isso não nos torna adoradores, então a gente precisa responder o que significa cultuar e quem são os verdadeiros adoradores, tá? E aqui é justamente o nosso ponto de reflexão também. Será que eu estou adorando, será que eu estou entregando a Deus essa adoração que Ele almeja, né? A adoração que Ele quer? Uma coisa muito interessante que eu acho no Shedd, e isso é meio que uma tendência entre grandes teólogos também da atualidade, é porque nesse livro aqui você vai ver muita teologia acadêmica, a teologia mesmo como ciência, tá? Mas o Shedd, ele é uma pessoa que é totalmente, ele já faleceu, né? Mas ele é uma pessoa totalmente preocupada em fazer teologia para a igreja. Por mais que os conceitos aqui sejam profundos, por mais que ele use de uma teologia acadêmica, qualquer pessoa que pegar esse livro vai
vai entender. Isso é meio que uma tendência entre alguns teólogos da atualidade. Por exemplo, no Novo Testamento a gente tem o N.T. Wright, um dos maiores teólogos hoje do Novo Testamento, que ele se preocupa em justamente fazer teologia para a igreja. No Antigo Testamento a gente tem o John Goldingay, que também se preocupa em fazer isso. E isso aqui, irmãos, é muito importante, porque eu gosto muito dessa teologia acadêmica também, mas se ela não tiver relevância para a igreja, não adianta, né, a gente fazer. Então, esse livro aqui, ele é importante por causa disso, tá? Porque ele é uma teologia feita para a igreja, tá? Não só para os pastores, não só para aqueles que estudam teologia, mas para qualquer membro de qualquer igreja. Isso talvez seja até um incentivo para a gente estudar, para a gente ler, para a gente aprender, né? E não ter medo aí da teologia, como algumas pessoas têm. Então vamos lá, irmãos. O primeiro capítulo tem justamente esse título aqui: o culto e a adoração que Deus almeja. Esse texto, na verdade o título, né, a resposta, na verdade, a esse título, o próprio Jesus Cristo responde, tá? Lá em João, no capítulo 4, no versículo 23, naquele contexto em que Jesus está conversando com a mulher samaritana no poço. Diz assim a palavra: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Então Jesus Cristo fala isso, ele já deixa que o Pai procura aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A gente vai ver aí o que é isso, mas algum tempo depois, o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 3, ele diz assim, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Pare para pensar o que esses dois textos aqui têm em comum, além dele falar da importância do Espírito na adoração. Nesses dois casos, tanto Jesus como Paulo, irmãos, eles estão fazendo aqui um contraste. Tá? O primeiro contraste que ele faz é na forma judaico e samaritana de cultuar a Deus. Pode passar, por favor? No culto judaico e samaritano, eles eram baseados em sacrifícios e ritos religiosos. Tá? A gente vê isso justamente no diálogo entre Jesus Cristo e a mulher do poço. Tanto os judeus como os samaritanos, vocês sabem que existia lá no Novo Testamento uma rixa entre judeus e samaritanos. Isso tinha acontecido por causa da divisão do reino lá no Antigo Testamento, depois que Salomão morre. Eles se preocupavam muito apenas com a forma da lei. Eles se preocupavam muito em simplesmente chegar e cumprir todos aqueles rituais que Deus tinha lá revelado para Moisés, que tinham sim de fato a sua importância, só que ficou meio que uma adoração engessada. Sabe que no próprio Antigo Testamento, o Deus chega através do profeta Oséias e diz assim: olha, eu estou irritado com esses sacrifícios que vocês estão trazendo para mim. É como se fosse fumaça nos meus olhos. O que é que acontece fumaça nos olhos? A gente fica irritado, não é? Irrita ali os olhos. Aí Deus fala através do profeta: eu quero a misericórdia, eu não quero mais esses sacrifícios que vocês vêm aqui todos os dias e oferecem a mim. Então esse aqui é o primeiro contraste. Tá? Jesus está falando para aquela mulher que eles se preocupam em adorar apenas oferecendo sacrifícios e cumprindo ali alguns ritos religiosos. É por isso que algumas vezes também o próprio Jesus Cristo e os discípulos são acusados pelos fariseus e pelos escribas de que eles não cumpriam ali os ritos da lei. Lembram disso? Que essa era inclusive um dos motivos pelos quais
pelo qual, na verdade, os fariseus queriam matar Jesus, porque eles diziam que Jesus não cumpria as leis, eles diziam que Jesus violava o sábado. Às vezes eles perguntavam por que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer, né? E isso tudo fazia parte da lei. Aí a resposta de Jesus, lá em Marcos, no capítulo 7, nos versículos 6 e 7, ele cita para isso o profeta Isaías. E olha só o que Jesus diz. Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Veja que os fariseus, eles tinham transformado ali a adoração, eles centralizavam tudo que era adoração, tudo que era rito no templo. E isso causava um problema muito grande. Por quê? Porque o templo estava corrompido na época de Jesus. Basta a gente ler o Novo Testamento e a gente vai perceber isso. Então ele está dizendo, olha, tudo que eles estão ensinando para vocês não passa de regras que são ensinadas por homens. Eles não estão cumprindo o propósito da lei, que era revelar os princípios. Então, o que era que estava acontecendo? No tempo de Jesus, Israel vivia o seu, vamos dizer assim, o ápice de uma crise. Existia crise política por causa dos romanos, existia por causa da dominação romana, existia crise religiosa por causa desse modo como os fariseus, os escribas, os sacerdotes conduziam ali a adoração, conduziam o templo. Então, eles estavam meio que numa espécie de adoração engessada. Você, para entrar no templo, por exemplo, você precisava pagar. No próprio templo, você fazia câmbio de moeda. No templo você comprava o carneiro, a sua oferta que você ia oferecer lá, principalmente na época da Páscoa. Por isso que tem aquele texto que Jesus pega o chicote, e essa é a cena que eu queria ver, né? Pega o chicote e tome, né? Sai derrubando tudo ali, não é? A banca dos cambistas, enfim, né? E ele diz, olha, a minha casa é para ser chamada casa de oração, mas vocês transformaram em quê? Em um covil de salteadores, um covil de ladrões. Então, como é que a gente vai adorar nesse contexto? Como é que esse povo se preocupa apenas em ritos, se preocupa apenas em cumprir alguns sacrifícios, e isso não levava o povo à verdadeira adoração. Então, enquanto o culto judaico e samaritano se preocupa apenas com os ritos e com os sacrifícios, o contraste com o culto cristão vai ser por quê? Porque no culto cristão, a verdadeira adoração implica em uma vida de santidade. É essa aqui a diferença. A adoração no culto cristão, ela não se resume à sua ida à igreja, ela não se resume ao que você oferta. Porque isso é importante da gente dizer, porque eu já vi situações em que a pessoa chega e diz, olha, eu passei a semana toda pecando, mas domingo eu vou lá dar meu dízimo, para ficar bem com Deus, para zerar, não é? Eu zero e aí chega na segunda, o que é que eu faço? Peco de novo, não é? Esse tipo de culto era o culto lá, judaico e samaritano. Para o culto cristão, para o que nós entendemos sobre adoração, essa verdadeira adoração implica em levar uma vida de santidade. O que é que isso significa? Que nós precisamos nos guardar de uma vida pecaminosa. Nós precisamos viver, né, nos afastando do pecado o máximo possível. E isso, não é, segundo o culto cristão, a adoração cristã é a adoração que Deus almeja. Não uma adoração que se resume aos domingos, não um momento que se resume nas quartas-feiras, quando a gente vem para a igreja, não se resume às nossas idas para a escola bíblica, né? Não se resume à participação em algum ministério. Então vejam que a adoração, irmãos, ela está aqui totalmente ligada a tudo o que Jesus Cristo nos ensinou, por exemplo, lá no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é interessante porque
Jesus Cristo, e Mateus, né, faz questão de mostrar isso lá no seu evangelho, ele reinterpreta a lei. Ele diz, olha, eu não vim para abolir a lei, não é isso que Jesus fala? Ele recebia a acusação de que não cumpria a lei, mas ele, não, pelo contrário, eu vim cumprir a lei. Então, quando Jesus sobe num monte e começa a ensinar ali o Sermão do Monte, ele começa então a reinterpretar a lei para o povo. Ele começa então, irmãos, a mostrar ali a essência da lei, o que de fato Deus queria com o seu povo, o que de fato Deus esperava daquele povo a qual ele tanto amava. Então, o que é que Jesus vai nos ensinar ali no Sermão do Monte? Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, se alguém bater na tua face, oferece também o outro lado. Uma dica aqui, quando você estiver lendo o Sermão do Monte, sempre que você se deparar com essa expressão de Jesus, ouvistes o que foi dito, ele estava falando da deturpação que os fariseus causaram na lei. Quando ele fala, ouvistes o que foi dito, ele está dizendo, vocês ouviram o que os fariseus estão dizendo, olho por olho e dente por dente. Sabe que se você pegar essa lei, quando ela é estabelecida, a lei do olho por olho e do dente por dente, não é uma lei que permite a vingança. Era uma lei criada lá em Êxodo, no capítulo 20, logo depois dos 10 mandamentos, para proteger o escravo. Porque quando se tinha escravos lá em Israel, o que era que acontecia? Você não podia maltratar o seu escravo, você não podia bater no seu escravo. Então, quando ele falou olho por olho, dente por dente, a pena que a pessoa sofria era o seguinte: se você bater no seu escravo e arrancar o olho dele, o seu olho também vai ser arrancado. Se você bater no escravo, arrancar a mão dele, a mão do seu senhor também vai ser arrancada. Aí ele fala, olho por olho, dente por dente. Isso era uma lei, irmãos, que promovia a igualdade da sociedade. Não era uma lei que permitia a vingança. Então, quando Jesus Cristo fala, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente, ele está dizendo, olha, vocês estão ouvindo o que os fariseus disseram. Isso está errado. Aí quando você escuta Jesus falar, eu porém vos digo, isso aí é o equivalente no Antigo Testamento ao assim diz o Senhor. Eu porém vos digo, se alguém bater na tua face, oferece também o outro lado. Então, quando a gente lê principalmente o Sermão do Monte, a gente vai começar a perceber que Jesus Cristo preza pelo nosso interior, né? Se você ouviste o que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, se você olhar, né? Já adulterou. Se você nutrir o seu pensamento com pensamentos impuros, você já pecou. Ele está muito mais preocupado com o nosso interior, ou seja, com essa questão de uma vida de santidade. Então, a forma da lei, ela é passageira, tá? Todas aquelas leis que a gente vê no Antigo Testamento, a forma da lei, ela é passageira. Ela serve apenas para o povo de Israel no Antigo Testamento. Mas a essência da lei, o que a lei ensina, é eterno e serve para todos os povos. Sempre que você se deparar com uma lei no Antigo Testamento, o exercício que a gente precisa fazer é o que aquela lei queria ensinar para o povo. Você tem, por exemplo, leis que são até estranhas para os nossos dias. Você, por exemplo, tinha uma lei em que proibia da pessoa juntar 2 tipos de tecido em uma roupa. Não podia, era extremamente proibido. Hoje a gente pode fazer isso? Claro que pode, por quê? Porque a forma da lei passou. Mas o que o texto queria ensinar? O que era que essa lei queria ensinar? Essa lei queria ensinar, irmãos, lembre que o povo ia sair do Egito e ia para Canaã, uma terra pagã. Então, a ideia de você não misturar 2 tipos de tecido em uma roupa, era para o povo lembrar que eles não podiam se misturar com aquela religião dali, de Canaã. Entendeu? Então, sempre tem um princípio por trás, sempre tem um ensino que a gente precisa buscar, e esses princípios sim são eternos, tá certo? É o que Jesus faz aqui no Sermão do Monte, tá? Quando a gente volta para esse texto que a gente leu da mulher do poço e até também em Paulo, aqui em Filipenses, né, que a gente leu, a gente vai ver que a adoração, ela consiste em 3 fatores que são importantes para a nossa vida. É a santidade, a espiritualidade e o conhecimento. Lembrem,
Jesus estava lá, conversando com aquela mulher samaritana, e ele chega para aquela mulher e ele diz assim, porque ela questiona Jesus e diz, olha, mas nós também somos filhos de Jacó, não é isso? E a gente adora a Deus nesse monte, que seria o Monte Gerizim. A gente também adora a Deus nesse monte. O que é que Jesus fala? Vocês adoram o que não conhecem. Vocês estão adorando sem nenhum conhecimento. Aí pare para perceber, tá? Por que a adoração precisa desses 3 fatores? Santidade, espiritualidade e conhecimento. A adoração precisa de santidade porque nós precisamos ser imitadores de Cristo, tá? Só é possível adorar verdadeiramente a Deus quando na nossa vida a gente luta o suficiente para que cada vez mais sejamos parecidos com Cristo. É difícil? Pra caramba, né? Muito. Mas ser cristão é isso, tá? Ser cristão é isso. É imitar a Cristo. Aí por isso que desde quando a gente é criança, a gente escuta aquela perguntinha, né? O que Jesus faria? Quando a gente se depara em uma situação que a gente não sabe como agir ou o que fazer, qual é a pergunta que a gente tem que fazer? O que Jesus faria? Aí você vai perguntar, Jesus estaria onde eu estou? Jesus falaria o que eu acabei de falar, não é? Jesus estaria onde eu quero ir? Jesus agiria como eu agi, não é? Em determinada situação? Então, por isso que a nossa vida precisa de santidade, porque ser cristão significa em a gente querer imitar, né? Lutar para sermos iguais a Cristo. Inclusive a palavra cristão significa isso, né? Pequenos cristos, cristãos pequenininhos, aqueles que se parecem um pouco com o Senhor. Mas precisa também de espiritualidade. Por quê? Porque nós precisamos ter consciência da dimensão espiritual. E sabe, irmãos, que esse é um dos nossos grandes erros hoje. Esquecer a dimensão espiritual das coisas. Os irmãos acham que a atitude da nossa igreja, por exemplo, de adquirir a casa aqui atrás, não envolve a espiritualidade? Não envolve uma decisão espiritual? Qualquer reforma que a gente for fazer, os irmãos acham que não existe uma dimensão espiritual que é afetada por isso? Existe. E essa aqui, sabe, irmãos, é um dos nossos grandes erros. A gente ficou tão secularizado. A gente agora só pensa no trabalho, só pensa em tanta coisa, mas a gente esquece da dimensão espiritual. A gente esquece, irmãos, que existe uma luta constante entre o bem e o mal na nossa mente. A vida cristã, irmãos, ela se resume em a gente ter essa consciência. Olha só, existe o bem e existe o mal. E deixa eu lhe dizer, os dois lados querem você. Os dois lados lutam por você. Os dois lados querem a sua alma. E a gente não pode esquecer isso. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra os principados e potestades que assolam este mundo tenebroso. O que Satanás mais quer é que a gente esqueça dessa dimensão espiritual. É que a gente fique totalmente secularizado. Irmão. Exatamente. O que o irmão acabou de falar é que o Espírito Santo, ele cria essa consciência na gente, não é? Essa consciência de que existe uma esfera espiritual, que existe uma dimensão espiritual. E justamente, sem o Espírito Santo, isso não é possível. Sem o discernimento, né, do Espírito Santo, é impossível a gente ter essa consciência da dimensão espiritual, tá? E por último, tá? O terceiro fator é o conhecimento, porque nós não podemos adorar um Deus que não conhecemos.
O próprio Jesus Cristo fala isso, né, para aquela mulher. Era o caso aqui dos samaritanos. E aquela mulher, ela se apega a isso. Olha, nós também temos por pai Abraão. Abraão também é o nosso pai. Então a gente também adora a Deus. Aí é quando Jesus dá aqui nela, né? Vocês adoram o que não conhecem. Ou seja, vocês estão expressando uma adoração vazia. Vocês estão expressando uma adoração a um Deus que vocês não conhecem. Quando a gente vai para essa realidade do Novo Testamento, a gente vê lá, né, quando o apóstolo Paulo vai pregar no Areópago, lá em Atos, existia um altar a um Deus desconhecido. A um Deus que nem sequer eles conheciam. Aí o que é que Paulo fala? Olha, esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que criou tudo. Esse Deus aqui que você não conhece é o Deus que criou o mundo. Não tem como a gente adorar a um Deus que a gente não conhece. Por isso, irmãos, que quando a gente fala sobre leitura da Bíblia, quando a gente fala sobre oração, quando a gente fala em levar uma vida de santidade, é porque, irmãos, a única forma da gente conhecer a Deus é através da sua palavra. Seja a palavra pregada, seja a palavra escrita, né, quando a gente lê, é a única forma que a gente tem de conhecer a Deus. É a única forma da gente entender, né, a doutrina, ou entender aqui a vontade de Deus. Então vejam, pense aqui comigo. Se na adoração, a gente precisa desses 3 fatores, qual é a conclusão que a gente chega? É que não existe adoração verdadeira sem uma dedicação a uma vida devocional. Não existe adoração verdadeira sem uma dedicação à vida devocional. E o que é a vida devocional? São esses outros 3 fatores aí: leitura da Bíblia, oração e prática da palavra de Deus. E deixa eu te dizer, esses 3 fatores só funcionam juntos. Eles não funcionam separados, não. Eu vou ler a Bíblia, mas eu não vou orar. Eu vou orar, mas eu não vou ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, mas eu não vou praticar. Ou eu vou ler a Bíblia e só vou praticar aquilo que eu quero. Aí eu vou dizer assim: Senhor, olha, interfira no meu salário. Eu quero que o Senhor me dê um aumento, mas dos meus relacionamentos deixa que cuido eu. Pode? Não pode. Tá? Leitura da Bíblia, oração e a prática da palavra só funcionam se os 3 fizerem parte aqui da nossa vida. Que é o quê? A nossa vida devocional. É a nossa vida devocional. Por isso que crente que não lê a Bíblia é crente que não conhece a Deus. Então está adorando a Deus sem conhecimento. Crente que não ora é crente que não tem consciência dessa dimensão espiritual. E crente que não pratica a palavra de Deus é crente que está lendo a Bíblia da forma errada, ou que não está entendendo, né, o Deus ao qual ele está dizendo ali que adora. Então, irmãos, por isso que de tudo eu acredito assim, o mais importante na nossa consciência de adoração é a gente levar a sério a nossa vida devocional. É a gente levar a sério, irmãos, e dedicar realmente assim a nossa vida, a leitura da Bíblia, a oração e a prática. Agora, deixa eu lhe dizer uma coisa. Não venha me dizer que você não tem tempo para ler a Bíblia, não. Não venha me dizer que você não tem tempo para orar, não. Porque a gente tem. A gente tem. A gente muitas vezes não sabe administrar o nosso tempo. Mas o Senhor, que é o dono do tempo, não ia dar condições da gente parar um pouquinho para ler a sua palavra, para meditar na sua palavra. Eu lembro que uma das primeiras vezes quando eu comprei uma Bíblia, né, aí eu disse assim: eu vou ler 10 capítulos por dia. E eu lia, era a tarde toda. Só que depois eu comecei a perceber que eu não precisava de tudo aquilo, né? Às vezes você lê melhor 1 ou 2 ou 3 capítulos do que 10 de uma vez. Porque você para, você reflete, porque não é só ler a Bíblia, é meditar naquilo que a gente está lendo. A leitura da Bíblia só é eficaz quando a gente é guiado pelo Espírito Santo e medita
naquilo que a gente está lendo, porque, irmãos, eu acredito, e glória a Deus por isso, que quando a gente lê a Bíblia, é o próprio Deus que está falando com a gente. E isso precisa ser preservado quando a gente fala em adoração, tá certo? Então, assim, se a gente vive esses 3 fatores separados, a gente não vive nenhum deles. Ou pelo menos, se você escolhe só um desses para viver, você vai fazer mal, você vai fazer de uma forma que não deveria ser feito, tá certo? Então, assim, a gente pode vir para a igreja todos os domingos, a gente pode vir todas as quartas-feiras, a gente pode participar das atividades. Se em nossa casa eu não me dedico à leitura da Bíblia, à oração e à prática da palavra de Deus, a gente não está entregando aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pediu, tá? E aí é onde o Russell Shedd, ele vai falar que existem dois perigos para a verdadeira adoração. 2 coisas que a gente precisa tomar consciência e quando a gente vai adorar, e isso muito mais em um contexto de igreja mesmo. E a primeira delas é o quê? O que ele fala, é um formalismo que sacramenta o modo de adorar a Deus. O que isso quer dizer? Uma vez, eu estava no seminário, eu era aluno do seminário, e na matéria de teologia sistemática, né, a gente já no final do curso, dentre essas matérias, a gente aprende eclesiologia, né? Eclesiologia é a doutrina da igreja, o que a Bíblia fala sobre igreja. O professor, ele ia precisar viajar, e ele colocou outro professor para substituir, por 2 ou 3 aulas, eu não vou lembrar agora, para substituir, para dar essa aula de eclesiologia. E a aula desse pastor era assim, ele falava literalmente assim: a igreja ao qual eu sou pastor é a certa, a liturgia é a correta, porque lá a gente não usa bateria, só canta cantor cristão, só canta HCC, só canta dessa forma, é um culto extremamente formal. Eu tenho certeza que esse não era o pensamento da igreja. Eu sei que era o pensamento do pastor, mas ele colocava aquela igreja como sendo a única correta. Por quê? Por causa de um formalismo que existia. Sabe? E aí chegou um aluno, que graças a Deus não fui eu, e disse: pastor, então quer dizer que todos os domingos, a única igreja que cultua verdadeiramente o Senhor é a sua. Ele tirou o aluno da sala, né? Então, veja, aí eu ainda tinha mais 2 aulas com ele. Aí eu vou até falar mais baixo, confesso que eu gazeei as outras 2 aulas, né? Eu não fui, mas li o conteúdo do livro, que foi muito mais proveitoso, sabe? Então, o que acontece? Existe um formalismo, às vezes, que você termina sacramentando. A forma como aqui se faz é a correta, o tipo de música que se canta é a correta, o modo como a gente se veste, o modo como... Isso é um extremo. E esse formalismo exagerado, ele precisa ser o quê? Precisa ser evitado. Por outro lado, outro perigo que o Shedd fala é uma espontaneidade que encoraja o desprendimento e a liberdade, desprezando qualquer forma, mas que cria confusão e desordem. É o outro oposto. Se por um lado a gente não pode ser extremamente formais, por um outro lado também, desculpa a expressão, a gente não pode ser banda voou, né? A gente não pode ser assim, tudo pode. Isso só vai gerar o quê? Desordem. Só vai gerar confusão. Então são 2 extremos que a gente precisa evitar, né? Essas 2 realidades aqui são extremos, tá? E o que é que elas têm em comum? Em nenhuma dessas 2 realidades existe amor. Em nenhuma dessas realidades seremos capazes de entregar aquilo que Deus pediu para cada um de nós.
Se a gente é extremamente formal, ou se a gente é tão espontâneo, como ele está dizendo ali, a gente nunca vai entregar aquilo que Deus, de fato, pediu para cada um de nós, né? Já dizia Aristóteles, entre dois extremos, a virtude está onde? No meio termo, né? A gente precisa procurar sempre o meio termo. Nem tão formal, nem tão espontâneo. Com certeza existe aí um meio termo que a gente pode buscar, até porque eu acredito muito que a espontaneidade também é importante na hora de louvar a Deus, na hora de adorar ao Senhor, certo? Então, assim, aí a gente vê, eu tenho um certo problema com grupos de coreografia nas igrejas. Por quê? Porque em 15 anos, mais ou menos 16 anos de ministério pastoral, eu acredito que eu só presenciei 2 situações em que a coreografia era de qualidade. Uma era um grupo de hip hop, fantástico, que fazia um projeto social, que louvava a Deus, adorava a Deus, fantástico. E outro era uma bailarina profissional. Né? Eu acho assim, quando você pega uma pessoa que não sabe dançar e coloca ela para fazer parte no grupo de coreografia da igreja, é a mesma coisa de você pegar alguém que é desafinado e botar para cantar. E aí as pessoas vão, aí a ideia tem uma sincronia, não existe sincronia, quando uma está para baixo, a outra está para cima. Às vezes faz um movimento, parece mais umas borboletas misturadas com anjo, que ninguém sabe o que é, uns instrumentos que a gente nunca viu. Ah, mas isso é adoração porque é espontâneo. Não, irmãos, para Deus a gente precisa entregar o que temos de melhor. Quando a gente pensa que para Deus tudo serve, a gente está fazendo igual a Caim, não é? Entregando o que Deus nunca pediu para entregar, não é? Deus não aceita o sacrifício de Caim por causa disso, porque Caim entrega o que Deus não pediu. Ele aceita o sacrifício de Abel, por quê? Porque no sacrifício de Abel tinha derramamento de sangue, foi uma ovelha, e a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não existe perdão, não existe salvação. Então eu até acredito que Caim possa ter dado os melhores frutos que ele tinha, porque a Bíblia não fala, mas ele estava lá, por mais belo que os frutos fossem, não era o que Deus pediu, não era o que Deus tinha pedido para ele. Ele aceita o sacrifício de Abel, porque Abel entrega o que Deus pediu, né? Então, se a gente puder responder qual é o culto e qual é a adoração que Deus almeja, é aquele culto, aquela adoração que ocorre em espírito e em verdade, que não se resume apenas aos domingos, mas que permeia toda a nossa vida, refletida na leitura da Bíblia, na oração e na prática da palavra de Deus. Tá? Eu vi alguém levantando a mão aqui. Deixa eu passar o microfone, porque nem eu escuto, nem os irmãos. O vínculo humano, o vínculo do espírito humano é o vínculo do Espírito de Deus, porque Deus é Espírito, certo? Então, se o único vínculo do humano é o vínculo da natureza de Deus, Deus é Espírito, certo? Então, como é que nós devemos adorá-lo? Em espírito e em verdade. Então, diante disso, a adoração verdadeira é da alma humana, certo? O único meio é esse. Mais alguém? Não? Então, é isso mesmo, tá? O fato de sermos criados, né, a imagem e semelhança de Deus, possibilita que a gente tenha espírito, né? É uma bênção que só os seres humanos receberam, né? Os animais não receberam essa bênção. Pastor, quanto à questão da espiritualidade, eu vejo que pessoas
completamente reformadas, elas veem que não existe, elas dizem que não existe uma guerra espiritual acontecendo. Então, como é que a gente pode lidar nessa situação com uma pessoa que é extremamente reformada? Como é que eu reajo? Como é que eu falo? Como é que eu desenrolo assim uma conversa? Assim, falar de teologia reformada é um pouco complicado, porque é uma das coisas que eu tenho tentado combater na nossa denominação. Mas os teólogos reformados, eles têm um problema, não todos, mas alguns deles, eles são cessacionistas, não é? Eles acreditam, a maioria deles, que os dons cessaram. Então, para eles, literalmente, irmãos, Deus não cura mais, Deus não realiza milagres. Por quê? Eles dizem assim, porque toda a revelação de Deus é dada pelas Escrituras. O grande problema disso tudo é porque não existe um fundamento bíblico sequer para o cessacionismo. Não existe um texto que diga que os dons vão cessar. Os irmãos já acharam isso, esse texto? Não tem. O Deus que a gente conhece é o Deus que mexe nessa dimensão espiritual, não é? É o Deus que, sim, que a Bíblia fala que existe uma guerra. E veja, quando a gente esquece dessa guerra, a gente está fazendo a vontade do inimigo, porque o que ele mais quer é que a gente não se preocupe. Então, a melhor forma de lidar com um teólogo, como você disse, extremamente reformado, é mostrando a Bíblia para eles, né? É mostrando aqui, olha, não, me mostra o texto onde fala que não existe essa guerra espiritual. Me mostre o texto que fala que não existe essa batalha. Você pode não acreditar, mas o texto está escrito. Está escrito, não é? Que existe uma batalha e que a gente precisa fazer parte dessa batalha. A gente faz parte. Então, a melhor forma de lidar com isso é lendo a Bíblia e mostrando para eles os fundamentos que a gente tem, tá certo? Então, é tudo isso que Deus espera da gente. Essa adoração sincera que envolve toda a nossa vida. Esse é o culto que Deus almeja, tá? Quando a gente vai para o segundo capítulo, Shed vai falar um pouco sobre o vocabulário bíblico, né? Expressões que nós temos na Bíblia que falam e têm significados assim, muito interessantes sobre a adoração, tá certo? A Bíblia é a nossa única fonte, né, de regra de fé e prática. Por isso, é a própria Bíblia quem fala aqui sobre adoração. Então, o que é que a gente vai ver agora? A gente vai ver, pelo menos aqui, 4 palavras que são utilizadas lá no Novo Testamento, tá, para se referir à adoração, atitudes de adoração e o que significa cada uma dessas palavras. A primeira delas é essa aí. Em todas eu vou colocar assim, ó, a palavra ali em grego, a palavra transliterada e o significado. Tá? Lembre que a gente está falando apenas do Novo Testamento aqui. Todas elas têm o seu equivalente lá no Antigo Testamento. Certo? A primeira expressão que a gente vê na Bíblia, em grego, é essa, proskineu, que significa o quê? Prostrar-se. Tá? Prostrar-se. O se prostrar aqui, ele tem um significado de rendição. Geralmente, é um termo usado quando alguém se ajoelha diante de Deus. Quando alguém se ajoelha até mesmo diante de um rei, diante de uma autoridade. Quando a gente vai, por exemplo, para um contexto pagão, né, grego, a gente vai ver que essa mesma palavra, ela era utilizada quando os gregos tinham o costume de beijar as imagens dos seus deuses, né? Então, ela implica em quê? Em uma rendição. Você, a partir do momento que você se ajoelha diante de uma pessoa, você está em quê? Em um estado de total submissão. Você está entregando a sua vida naquela pessoa, você está depositando toda a sua confiança naquela pessoa, porque a partir do momento que você se ajoelha, você está sem defesa. Você está totalmente sem defesa e a sua vida está totalmente na mão daquela outra pessoa. Se ela quiser fazer mal a você, ela faz. Porque você não tem defesa.
Então, esse é um dos textos em que, inclusive, Jesus Cristo usa esse termo, lá em João, ainda no contexto da mulher samaritana, em João no capítulo 4, 20 e 21, quando ele diz assim, ó, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, isso é a mulher falando, né? Dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. O adorarão aí é o prosquineu, tá? O que é que Jesus está dizendo? Vai chegar uma hora em que vocês não vão se prostrar nem neste monte, nem em Jerusalém. Percebam assim, irmãos, a importância dessa palavra, né, do se prostrar. Porque o que era que Jesus estava fazendo? Quando ele usa esse termo para falar da verdadeira adoração, ele meio que está anulando a validade da adoração dos samaritanos e dos judeus. Por quê? Qual era o grande problema? Lembra daquela ideia de adoração engessada que existia? Só se pode adorar a Deus em Jerusalém. Já os samaritanos só se pode adorar a Deus no Monte Gerizim. Aí Jesus está dizendo, olha, se preocupe não, crê em mim, e vai chegar o tempo em que vocês vão se prostrar, nem nesse monte que vocês adoram, nem em Jerusalém. Então veja, o se prostrar aqui, Jesus Cristo usa para quê? Para descentralizar a adoração. E o que é que a gente aprende com esse termo? É que a verdadeira adoração, ela é descentralizada de locais e centralizada em Deus. Não é em Jerusalém, não é no templo de Jerusalém, mas o próprio Jesus Cristo fala, olha, quando você estiver na sua casa, ore ao seu Pai em secreto, não é? Entre lá no quartinho, ore, e o Senhor vai lhe escutar. Né? Você também não precisa ir para o templo. Agora cuidado, porque eu já vi gente usar isso para deixar de vir para a igreja. Ah, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Isso nunca foi um convite para a gente deixar de vir para a igreja, porque às vezes a gente lê esse texto, mas não lê Hebreus, porque Hebreus diz que a gente não pode deixar de se congregar, não é isso? Então, a partir do momento que a gente deixa de se congregar, a gente está deixando de cumprir uma ordem bíblica. Às vezes o pessoal que só quer um empurrãozinho para deixar a igreja, né? Só quer um empurrãozinho. Aí usa a Bíblia para dizer que não vem mais para a igreja. Não pode, né? A gente usa a Bíblia para o que quiser. Então a gente precisa ter esse cuidado aqui, tá? Então Jesus descentraliza, né? E outra coisa importante desse termo aí também é que nós aprendemos que a verdadeira adoração nos coloca no nosso devido lugar, que é de joelhos diante do Senhor. Que é prostrado aqui diante de Deus, tá certo? Então muito cuidado para a gente não fazer o que Jesus veio derrubar, que é centralizar a adoração em apenas um lugar. Aí Jesus Cristo vai descentralizar e vai centralizar em quem? Nele mesmo, né? E em Deus. Aí o Shed, ele vai falar assim, ó, por isso que o grau de beleza de um culto, o número de adeptos ou a sua antiguidade não tem importância se o adorador não estiver em contato vital com o Deus único. Você pode vir para a igreja mais bela que existe. Você pode ouvir as músicas mais belas que podem um dia ser cantadas. Se o nosso coração, se não existe uma ligação vital com o Deus único, a gente tem relatos, irmãos, de missionários em países africanos, que muitas vezes o banco nas igrejas é um pedaço de tijolo. Eles chegam, sentam lá e cantam, e o culto acontece da mesma forma, porque existe uma ligação vital, não é o local, não é a ornamentação, tudo isso eu considero importante também. Mas não é só isso. Né? Uma das experiências sobre isso mais interessantes que eu tive foi justamente quando eu estava lá na África. Em Cabo Verde, a gente foi para uma igreja que não tinha instrumento nenhum. O cara pegou 2 pedacinhos de ferro, começou a tocar, batucar, e todo mundo começou a cantar e dançar e tal, e Deus foi glorificado ali no meio. Sabe? Porque existe conexão vital com Deus, independente do local.
Isso, exatamente. Ele está fazendo a colocação, né? Isso significa, né? Sair do sujeito para adorar o objeto. Exatamente. Que seria essas coisas, tá? Então, a gente precisa focar nisso, no próprio Deus. A segunda palavra que a gente tem, que é usada também no grego, é a palavra latria, né? Latria, que significa serviço, tá? Na Bíblia, esse termo ele é empregado especificamente para o culto. Ele tem significado de serviço em ambientes religiosos, tá? E aí ele vai ter muito mais a ver com aquela ideia de oferecer sacrifícios, aquela ideia de alguma forma você servir em um ambiente de culto, né? No sentido de você oferecer algo à divindade, oferecer algo a Deus. E esse inclusive é o termo que Jesus fala para responder ao diabo em uma das suas tentações. Olha, Mateus 4, versículo 10. Jesus Cristo vai usar as duas palavras que a gente já viu. Jesus lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o proscrineu, se prostre, né, ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto, latria, né? Só a Deus sirva, só se prostre diante de Deus, e só a Deus sirva. Lembra, né, que Satanás disse, olha, tudo isso eu vou lhe dar se você me adorar, se você latria, se você me servir, se você se prostrar diante de mim. Aí o Senhor vai e dá essa resposta para ele, só se prostre diante de Deus e só sirva a Deus. Provavelmente você identificou a palavra latria pelo termo idolatria, que é isso mesmo. A idolatria, ela significa serviço ao ídolo, né? Serviço a algo ou a um falso Deus que não é o Deus verdadeiro. Esse assim eu sei que pode gerar um pouco de polêmica, né? Mas é a nossa divergência com a Igreja Católica, por exemplo, né? A Igreja Católica defende que a latria você pode prestar aos santos, né? A latria você pode prestar aos santos que eles têm, enfim, mas o Senhor usa esse termo aqui para dizer que só a Deus a gente deve servir, né? E não aos santos. Todo respeito a qualquer que seja a doutrina, tá? Qualquer que seja a religião, mas o que a Bíblia fala é isso aí, tá certo? Então, o que é que esse termo nos ensina? É que não podemos esquecer a exclusividade de Deus no serviço de culto, tá? Não podemos esquecer que apenas a Deus nós servimos em um culto, tá? E aí o serviço deve envolver justamente o nosso corpo, a nossa potencialidade, toda a nossa inteligência, né? O apóstolo Paulo vai dizer que o ambiente de culto é o nosso corpo, né? Que o nosso corpo precisa ser oferecido constantemente em sacrifício ali ao Senhor, tá? A terceira palavra é essa mesma aí, sebo, né? Sebo em grego significa reverência, tá? São atitudes de reverência, mais ligada aqui a uma questão de respeito, tá? De respeito. Aí, lá em João, no capítulo 9, no versículo 31, passa aí, João 9, 31, diz assim, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme, ou seja, aquele que tem reverência, aquele que tem zelo, aquele que tem respeito, né, pelo seu nome e pratica a sua vontade. Então veja, que temer a Deus é também uma atitude de adoração. Temer a Deus é também adorar a Ele. Tá? Então, essa palavra aí, sebo, ela tem a ver com reverência. E temor é diferente de ter medo, né? Deus não quer que a gente tenha medo dele. Ele quer que a gente tenha respeito e reverência ali pelo seu nome. E esse é um dos princípios que está muito bem expresso nos 10 mandamentos. Quando a Bíblia fala assim, lá nos 10 mandamentos, não falarás o nome do teu Deus em vão.
Por quê? Isso é uma proteção à santidade de Deus. Deus é tão santo. Quando a Bíblia vai falar que Deus é santo, ela não fala que Deus é santo, ela fala que Deus é santo, santo, santo. Sabe o que isso significa? É o superlativo do hebraico. É como se ele estivesse falando, santíssimo é o Senhor. Eles não tinham uma palavra para expressar o superlativo, eles não falavam santíssimo. A forma deles expressarem o superlativo era repetir 3 vezes. Então a Bíblia até fala de uma certa santidade entre o ser humano. Santo no sentido de que somos separados. Mas só a Deus ela fala que Deus é santo, santo, santo. Quando a gente pega, se você for ler os 10 mandamentos, e especificamente esse mandamento em hebraico, literalmente vai estar escrito assim: não use o nome de Deus para fraude, né? Não use o nome de Deus para justificar alguma fraude, ou seja, em vão também. E aí eu não sei se os irmãos lembram, acho que sim, que um tempo atrás existia lá um esquema de corrupção política, para variar, no nosso país, né? Em que se reuniram lá evangélicos, pessoas, políticos, enfim, cada um pegaram dinheiro de propina, botaram dentro da calça e depois fizeram o quê? Uma oração. Olha só, o que é isso? Usar o nome de Deus em vão, não é? A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente só adora a Deus se a gente tiver consciência da santidade dele. E a santidade de Deus é tão grande que faz com que a gente tenha reverência a ele. E essa consciência vai fazer com que a gente não seja capaz de usar o nome dele em vão. Amém? O último termo é esse aqui. Pode passar. Liturgia, não é? Em grego seria leiturgel, não é? Mas a gente traduz por liturgia, que tem um pouco a ver também com o serviço. Só que lembram que latria, o serviço era no culto. A liturgia, ela tem a ver também com um serviço público, tá? Ela tem a ver, por exemplo, quando você faz boas ações, tá? Ela tem a ver também com quando os sacerdotes manuseavam o sacrifício. Ela tem a ver em favor de outras pessoas, né? Ela tem mais a ver com um serviço público. Por exemplo, na Bíblia, o trabalho de Zacarias, do sacerdote Zacarias, lá no Novo Testamento, era tido como uma liturgia, tá? Como um serviço público ali, sacerdotal. E Paulo vai usar esse termo de uma maneira muito interessante, lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 12. Olha o que ele diz: o serviço ministerial, a liturgia, que vocês estão realizando, não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Quando a gente lê o contexto do capítulo 9 de 2 Coríntios, a gente vai ver que existia ali o quê? Uma arrecadação de alimentos, tá? Para entregar às pessoas que eram necessitadas. Então esse serviço ministerial de ajudar o próximo era tido também como liturgia. Hoje a gente usa liturgia mais para se referir à ordem de culto que a gente tem, não é? Só que quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que ele tem muito mais a ver com o serviço ministerial, de você servir aqui a outra pessoa. Então, o que é que a gente aprende com esse termo? É que os cristãos exercem uma liturgia quando servem a seus irmãos motivados pelo amor a Deus. Então, a gente também adora a Deus quando nós temos essa consciência de que somos servos dele, das pessoas, não é? Quando a gente serve o nosso irmão, quando a gente ajuda o nosso irmão, não é? Quando a gente de alguma forma é instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Isso na Bíblia é tido como liturgia e como serviço ministerial e também como forma de adoração a Deus. Quando a gente faz boas ações, né? Quando a gente faz ação social, isso aí na Bíblia é tido como liturgia, como serviço ministerial. Então é tudo isso
e mais um pouco, né, que a gente aprende nos 2 primeiros capítulos de Shed, tá? Se a gente pudesse apenas resumir, a adoração que Deus almeja é aquela que é em espírito e em verdade, tá? E nós só podemos adorar a Deus se a gente tiver reverência, se a gente tiver essa consciência de que a gente também precisa amar o próximo, né? Não apenas amar a Deus acima de todas as coisas, mas amar o próximo, servindo a Ele. Quando a gente tem consciência de que a gente precisa se prostrar, estar prostrado diante de Deus, tá? Isso é tudo o que a gente aprende sobre a verdadeira adoração. E aqui, qual é a reflexão que fica para a gente? Infelizmente hoje não é tão incomum assim a gente estar aqui, por exemplo, na frente, e o culto está acontecendo, o pastor está pregando, e muitas vezes o que é que a gente vê? Pessoas de cabeça baixa no celular. Isso é falta de reverência ao Senhor. Não é o pastor, não é o ministro de música, né? É a Deus. É a Deus. Veja como o celular toma o nosso tempo. A gente não vai ser tão radical ao ponto de dizer que hora nenhuma você pode olhar, até porque você pode estar esperando a notícia urgente, uma coisa assim, tudo bem, mas na grande maioria das vezes, irmãos, está ou no Instagram ou no WhatsApp. Então isso é falta de reverência também. E se a gente não presta, se a gente não está numa igreja, com toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, com todo o nosso entendimento, se a gente fica dividindo a atenção com outras coisas, como é que a gente vai adorar a Deus verdadeiramente? Não é? Como é que a gente vai entregar essa adoração que Deus almeja? Tá? Por isso que a minha oração para a nossa igreja é isso, é que a gente sempre busque adorar a Deus em espírito e em verdade.